Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analyst aqui. E hoje, pessoal, trago 3 assuntos que eu já deveria ter falado há alguns dias atrás. Bom, o primeiro é em relação ao Zancanelli e a atualização dele que deixou todo mundo sem entender nada. Pessoal, que evolução foi essa do Zanca? Essa atualização aqui dele foi feita em 2 etapas, ok? Uma atualização foi feita gravando ali pelo espelho e outra gravando diretamente pro Zanca. Eu tô fazendo essa distinção aqui porque eu sei que tem muita gente que acaba não acreditando em atualizações feitas pelo espelho, tá? Por conta, né, de possíveis distorções que podem deixar o atleta mais impressionante. E aí eu quero fazer uma análise das duas e comparar, tá certo? Que inclusive, só deixando bem claro, essa atualização aí, as duas, né, foi feita no mesmo vídeo, tá? Só que foi uma parte gravando no espelho e depois diretamente para ele. Começando, pessoal, primeiro pela do espelho. A primeira coisa que você pensa quando você vê essa atualização é o seguinte: pera aí, como que esse cara, que era conhecido por ter uma carência grande do frame X, obviamente, né, por conta da estrutura ali de ombro, que não era tão privilegiada em relação à largura, e as pernas também não tem muito arredondamento muscular na região do vasto lateral, mostrou essa silhueta aqui. Cara, é muito impressionante. Convenhamos, pessoal, o duplo bíceps de frente, apesar de ter sido durante anos ali uma pose muito boa do Zanca, ainda assim era discutível. A estética eu sei que agradava muitas pessoas, mas era a questão do frame, né, da largura e do arredondamento em geral, que prejudicava a, digamos assim, a aceitação daquela pose como uma pose entre aspas de elite. Mas hoje, cara, por essas imagens, tá indiscutível isso. Olha a projeção dessa dorsal em contraste com a linha de cintura, mano. Fazia tempo que eu não via, tá, um atleta evoluir tanto assim a largura das dorsais. Tanto é que nesse vídeo o Zanca até fez, né, e vem fazendo mais vezes a expansão de dorsal de frente. Quem lembra dessa pose do Zanca lá no Tampa Pro? Pessoal, ele tava estreito, tá, com pouca projeção de dorsal e pernas. E cara, olhando pra pose de hoje, é difícil reconhecer as proporções do cara. Parece outra estrutura, né? Outra anatomia de shape, de formato muscular. Tanto é que até o peito do Zanca ele parece ter ficado até mais estreito, né? Por conta da progressão tão grande na dorsal que ele teve. Isso aqui é bizarro, tá, rapaziada? Mas bom, voltando pro duplo bíceps de frente. Eu também gostei muito do posicionamento do tronco, tá? Porque ele dá essa leve rotação aqui, né? Que deixou ele perfeitamente posicionado para valorizar a fluidez da caixa torácica com a parte que nasce a dorsal. Então, assim, resumindo, as proporções do X do Zanca estão, assim, praticamente perfeitas naquilo que tange silhueta. Então, o formato do físico dele, o shape, tá, assim, incrível. Sobre a parte inferior, é o seguinte, cara. Dificilmente alguém vai lembrar, mas uma das coisas que eu sempre apontei no Zanca aqui no canal foi a questão da falta de arredondamento muscular no vasto lateral, tá certo? Inclusive, né, citei que boa parcela disso era por conta da pose, porque era muito nítido que o Zanca, ele podia extrair mais do formato da perna dele fazendo somente um ajuste ali na base e também parando, né, de tentar forçar aquela contração tão grande do reto femoral. Como ele deixava a perna muito esticada, praticamente sem semiflexionar o joelho, ele perdia muito da continuidade do tensor da face lata, que é aquele músculo, né, que fica ali ao lado do quadril, e da projeção do vasto lateral. Então a fluidez, o abaloamento da perna não era muito impressionante, entendeu? Tanto é que ao lado do Matheus Menegatti lá no Texas Pro, eu acredito que ele foi muito exposto nesse quesito. Porém, olhando pro Zanca atual, mano, a sensação que eu tenho é de que não somente ele melhorou um pouco mais a base das pernas, isso trouxe mais arredondamento. Ele evoluiu tanto as pernas, né, que hoje de frente, ele parece ser totalmente dominante de parte inferior. Não é à toa que o Pacho fala nesse vídeo que tá parecendo perna de Open. E aqui entra inclusive uma pequena preocupação, tá certo? Ao decorrer da fase final, quando ele vai obviamente perder mais volume, eu me pergunto, ele vai manter essas proporções ou o volume da perna vai reduzir? Porque assim, tá claro, tá que agora são os braços que precisam de mais volume para acompanhar a parte inferior. Só é a gente comparar, por exemplo, esse duplo bíceps de frente aqui gravado no espelho com o duplo bíceps de frente gravado com a câmera apontada para ele diretamente. Olhem como fica nítido isso que eu apontei para vocês em relação à desproporção da parte inferior com a parte superior. E lembrem-se, tá? O árbitro, ele tem uma visão de um plano mais baixo, ok? E a câmera na segunda imagem, né, tá gravando de um ângulo mais semelhante à visão do árbitro. Aí você me diz, parece ou não que o tronco, especialmente os braços, ficaram para trás em relação às pernas? Eu não queria estar fazendo esse apontamento aqui, tá, porque a evolução do Zanca foi tão brutal que, cara, parece até injusto, né, mano, tá apontando algo negativo em relação a isso. Mas é um questionamento legítimo, tá? Será que o Zanca evoluiu
tanto as pernas ao ponto de ficar desproporcional com a parte superior e no palco isso pode jogar contra ele? Bom, eu não sei, tá? A única coisa que eu sei é que foi insana essa evolução e o mais insano ainda é que assim, se o Zanca tivesse só evoluído as pernas, dava pra entender essa possível desproporção, mas o ponto é que nitidamente ele evoluiu demais a largura das dorsais também, então o quão absurdo não foi essa evolução da perna, porque mesmo evoluindo a largura da parte superior, a parte inferior ainda parece ser dominante. Bom, mas agora falando da evolução da dorsal, que é uma parte muito importante, olhem essa pose clássica aqui. Não somente a dorsal que o braço fica aberto tá nitidamente mais larga, mas o mais impressionante é essa dorsal da parte onde o braço faz a expansão. Pra quem não lembra, pessoal, essa pose aqui do Zanca era desse jeito aqui, tá? E olhe como a dorsal, do lado que ele faz a expansão, ficava totalmente escondida. A dorsal, ela não passava da largura da caixa torácica. Era como se a dorsal e a caixa torácica formassem uma linha praticamente reta. Hoje, a dorsal passa disso. Então, pessoal, resumidamente, nas poses de frente, o Zanca evoluiu de uma maneira até difícil de acreditar em relação à largura de dorsal e largura de perna. O frame X dele, né, a silhueta, pelo menos por essas imagens e nessa fase da preparação, é outra coisa. Porém, pessoal, agora vamos para a parte um pouco mais chata, tá certo? Que eu preciso apontar alguns pontos que não são tão positivos assim, ok? Pelo menos é o que parece. Primeiro, o peitoral de lado. Sendo bem direto com vocês, achei que essa pose evoluiria mais, dado em vista principalmente a evolução que vimos no duplo bíceps de frente. Sim, pessoal, eu sei que ele teve uma lesão no peito, então treinar da mesma maneira que antes e fazer progressão não deve estar sendo nada fácil para ele, tá certo? Mas eu falo no contexto geral da pose. Por exemplo, eu esperava ver o Zanca com mais volume de posterior e glúteo. Já que ele evoluiu tanto o volume do vasto lateral, eu esperava um posterior mais saltado para acompanhar a progressão. Como eu tô assumindo que o Zanca deve ir para esse Arnold para disputar pelo título, essa pose pode ser definitivamente uma pose ali que vai definir a colocação dele, entendeu? Porque, pessoal, precisamos ter em mente que nesse Arnold vão ter caras com poses frontais praticamente perfeitas, então não é um duplo bíceps de frente que vai definir o campeão, serão nas poses de preenchimento, de muscularidade, que o top 1 vai dar as caras. Peitoral de lado, não preciso nem explicar o porquê, né? E também, claro, o duplo bíceps de costas. E falando sobre essa pose, o duplo bíceps de costas do Zanca me impressionou na primeira vista, ok? Eu vi essa pose aqui no espelho e, cara, assim, nem acreditei. Porque não somente o V-taper dele tá brutal, mas o preenchimento do trapézio, dos ombros, a fluidez com toda a região dos músculos escapulares e a dorsal em si, cara, ficou tudo muito encaixado. Porém, pessoal, novamente, vou ser chato, glúteo. Pelo salto que ele teve nas pernas, preciso reforçar. Eu achava que essa região fosse evoluir mais. Tem duas considerações aqui, tá? Primeira observação, e é uma positiva. Ele pode conseguir segurar esse volume atual e ir somente lapidando, né, o físico até o Arnold. Afinal, vai que o Chris Aceto mostre algo novo pra gente em relação ao condicionamento do Zanca na reta final. Porém, a segunda consideração, sendo inclusive, né, um contraponto com a primeira, é o seguinte: apesar de nunca termos visto o Zanca na liga profissional sendo finalizado por outra pessoa sem seu pacho, e aí que pode entrar o fator surpresa do Chris, sabemos, pessoal, que na finalização o Zanca tem muita dificuldade em equilibrar o condicionamento do físico dele, e isso em grande parte é genético. Então, mesmo que o Chris Aceto ele consiga acertar 100% no condicionamento do Zancanelli, não dá pra você conseguir contornar certas coisas. Pelo menos, né, é o que eu acho por enquanto, até porque o Zancanelli conseguiu contornar a estrutura dele de um jeito fenomenal. Mas mantendo o pé no chão, né, olhando aí pro histórico, eu preciso dizer, cara, há uma probabilidade bem real dele cometer o mesmo, entre aspas, erro do passado. Perder muito volume nessa área, né, no glúteo, por conta aí de uma busca de um condicionamento, né, de mais detalhes. E isso aí pode prejudicar a harmonia dessa pose e também do peitoral de lado. Agora eu me pergunto, o Aceto ele é um cara que busca a definição do atleta, né, o deserto. Será que o Zanca e o Pacho vão conversar com o Aceto, tentar negociar algo ali em relação a isso, né, tipo assim, explicar a dificuldade que ele tem para condicionar em algumas regiões, então talvez optar por um funnels a mais, ou será que vai deixar o Aceto fazer o trabalho dele ali, trazer o Zanca no extremo, correndo assim risco de perder o volume no geral nessa área aí que pode ser crucial nesse Arnold. Enfim, pessoal, são coisas a se considerar, coisas que precisamos ficar observando, mas anota o que eu vou falar, tá? Quando o Zancanelli colocar um glúteo mais volumoso e mais estreado, o físico dele vai ser outro. Agora, voltando pra pose, vamos comparar essa daqui do espelho com a da filmagem direta. E aí, pessoal, olhando assim, muita diferença ou pouca? Eu achei a pose muito boa nas duas.
duas, tá? A sensação que eu tenho é que no espelho o V-taper dele tava melhor, né? Bem melhor na verdade, mas a dorsal também menos espessa e o glúteo um pouco menor. Aqui na filmagem da direita eu vejo o Zanca ainda com o V-taper bom, tá certo? Apesar de que no espelho tava superior, dá pra ver já os detalhes ali característicos, né, que ele tem no posterior de perna. O glúteo dele, sim, poderia estar um pouquinho mais condicionado, tá certo? Mas no geral, cara, uma pose muito boa. Se ele manter essa densidade no geral e colar a pele por completo, eu não me surpreenderia se essa pose aqui fosse top 3 nesse Arnold. Na verdade, pessoal, eu não me surpreenderia se 3 poses dele ficassem ali entre as melhores. Duplo bíceps de costas, que é uma pose que pode realmente ser muito boa dependendo do nível de detalhe que ele traga. A pose clássica também, né, cara, que é uma pose que sabemos que o Zancanelli tá evoluindo muito e já era uma pose dele boa, tá certo? E o duplo bíceps de frente, que eu não preciso nem falar, né, cara, na atualização aí tá incrível. Então todas essas 3 poses estão muito boas. As únicas 2 poses, pessoal, que eu ainda vejo espaço para melhoria é obviamente o peitoral de lado, pelos motivos que eu citei quase agora, e também o abdominais e coxas, tá? Eu vi que nesse vídeo aí ele evoluiu muito a largura da dorsal dele nessa pose, porém, né, pessoal, tem aquele lance da anatomia ali do abdômen dele, né, que ele não tem os gomos muito marcados, nem tão simétricos, e isso aí sempre vai prejudicar ele, tá certo? Ah, Carlos, mas e se ele entrar na pose já no vácuo? Cara, eu acho que é uma coisa boa, tá certo? Porém, sabemos que tem muitos árbitros que dão preferência a essa pose com o abdômen cravado. Até porque assim é mais fácil, né, cara? Você é mais objetivo em precisar quem é um atleta mais completo. Então não tenha dúvida, tá? Se tem um atleta ali contraindo a parede abdominal e outro fazendo o vácuo, e o atleta que tá contraindo a parede abdominal tá com os gomos tudo marcado, esse cara vai ter sim uma vantagem. Bom, pessoal, eu achei esse físico atual do Zanca fenomenal e queria saber a tua opinião, tá certo? Porque agora vamos falar sobre outra atualização, a atualização do Sam Sulek. E por que essa é importante? Porque ele tinha revelado em um dos vídeos mais recentes que ele tá por volta de 108 quilos, ou seja, apenas 5 quilos acima do peso limite dele na Classic, que é de 103 quilos. O físico que ele mostrou no vídeo que ele falou que tava com 108 quilos foi esse daqui. E pessoal, de verdade, tá? Eu entendo que não curte, mas o Sam, cara, ele me surpreendeu muito positivamente. Olha a qualidade do físico desse cara. Olha esse peitoral de lado, mano. Isso aqui tá excelente. Se antes a reclamação era com o aspecto da pele dele, hoje eu acredito que esse é um dos pontos mais fortes do físico dele no geral. Não somente a qualidade muscular tá incrível, com cortes bem aprofundados, bem limpos, né? Aquele aspecto ali bem bonito nos ventres musculares, mas a textura da pele tá muito boa também. Inclusive, nesse trecho aqui que ele dá um zoom, dá pra gente observar como tá, né, velho? Assim, de perto, né, com mais precisão. O peitoral dele tá totalmente estriado, a separação muscular, principalmente dos ombros, assim, absurda. Então assim, cara, não tem como reclamar muito do físico atual do Sam. Eu sei que muita gente não curte a estética do físico dele, mas de verdade, cara, tem muitas atualizações que eu olho pro físico dele e eu vejo uma certa estética ali que dá pra confrontar, assim, com os caras do topo, tá? Dependendo, obviamente, né, do volume e do condicionamento que ele vai trazer pro palco. As últimas 2 atualizações que mais me impressionaram do Sam foram essas daqui. A primeira faltando 47 dias pro Arnold, porque ele tinha feito um treino de braço e dá pra ver que, né, o pump, cara, deixou o físico dele muito proporcional. Esse volume adicional aí que ele colocou no bíceps e no tríceps pelo pump, né, que ele fez ali do treino, deixou o tronco dele com aspecto mais completo, né, cara, então ficou bem bacana. E essa atualização aqui faltando 43 dias. Nessa daqui que tá faltando 43 dias, olha a qualidade da região da lombar e da dorsal desse cara, velho. Mano, é impossível negar que ele evoluiu muito e que ele vem definitivamente surpreendendo muito, cara, nas atualizações. Então assim, pessoal, vou continuar cobrindo as atualizações do Sam Sulek, que acho que ele tá muito bem, tá certo? E acho que ele vai surpreender muito positivamente. Mas outro cara que surpreendeu muitas pessoas recentemente foi esse mano aqui, ó, Kim Angel. Eu conheço o Kim Angel desde o meio do ano de 2024 e vou ser bem sincero com vocês. Mesmo hoje, ele ainda tendo pontos fracos bem visíveis, como a ausência de uma dorsal mais marcada no duplo bíceps de costas, uma falta de um frame X mais agressivo no duplo bíceps de frente, erros também de pose, né? Ele treme bastante, às vezes ele peca na ativação da perna. Eu preciso ser sincero, velho, ele evoluiu demais. Se a gente comparar a primeira versão dele que eu vi lá no Mr. Olympia de 2024, assim, com a versão que ele apresentou, por exemplo, no Prague Pro, não, assim, cara, a diferença é muito grande. Não somente na qualidade do físico, mas no volume no geral. Porém, o que me surpreende no Kim Angel é a preparação dele. Estamos há aproximadamente 6 semanas do Arnold Classic Ohio e além dele estar assim
extremamente seco, né, com condicionamento praticamente de palco já, ele ainda vem fazendo uma rotina muito agressiva. Eu me lembro que recentemente nos stories, por exemplo, ele tinha postado, depois de ter feito praticamente essa atualização aí, que ele tava fazendo o quê? 1h30 de cardio e 20 mil passos diários, entendeu? Então assim, é bizarro isso, né, cara? Isso me faz inclusive ver que ele tá mostrando um físico assim muito limitado pela divisão. Tá mais do que óbvio que o Ângelo, ele precisa de mais margem, né, cara, para apresentar um físico melhor. Corrigir, claro, nesses pontos fracos dele. E é justamente por isso, pessoal, que eu não espero algo muito diferente do que foi apresentado nas outras versões dele, tá certo? É um físico bom, digno de ganhar certos campeonatos, mas que vai encontrar muitos problemas batendo de frente ali com caras com estruturas melhores e físicos mais proporcionais. Então, mesmo que ele esteja muito bem, que tenha uma pose excelente, né, no caso, a expansão de dorsal de frente, eu acho pouco provável ele disputar pelo título nesse Arnold Classic Ohio. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atualização do Keenan Angel? Vocês acham que ele tá, por exemplo, mais impressionante do que o Sansulik? Eu acho que não, mano. Pra mim, os caras mais impressionantes que eu tô vendo é realmente o Sansulik, o Mike Sommerfeld e o Matheus Menegatti, tá? Tem outro nome também que eu vou trazer aqui pra vocês, mas vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Enfim, rapaziada, era isso por esse vídeo. Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, se possível, utilize o cupom Carlos, que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.